A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu lembro de uma certa feita, eu fiquei num local em que tinha muita neblina, já era madrugada, eu estava trabalhando e local bem distante e sozinho. E naquele local lá eu orei a Deus, pedi a Deus, Deus, me guarde de todo mal, envie os seus anjos neste local. E eu fiquei olhando para ver se vinha algum. Não veio. Mas o que eu vi foi algo bem diferente que eu não estou acostumado. Sim, é algo que eu não estou acostumado. No meio daquela neblina toda, daquela escuridão, eu vi um exército. É, sim, um exército. Você sabe do quê? É, capivaras. Sim, muitas e muitas capivaras. E ali ficou até clarear o dia. Sim, até clarear o dia. Isso era de madrugada. Na palavra do Senhor encontramos no livro dos Salmos, de número 34, versículo 4, da palavra do Senhor. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. No versículo 7 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu fiz essa breve introdução para poder entrar no livro do Apocalipse. Sim, é no livro do Apocalipse do apóstolo João. No capítulo 4, versículos do 4 ao 9 da palavra de Deus, que diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Eu quero me deter no versículo de número 6, numa parte do versículo que diz:
E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. No livro segundo Reis, capítulo 18, fala que Senaqueribe invade Judá. Isso no 14º ano do rei Ezequias. E Senaqueribe, rei da Síria, ele manda mensageiro Rabissaqué para afrontar Ezequias e ao Senhor. E no capítulo 19, Ezequias faz oração a Deus. E Deus usa o profeta Isaías para confortar o coração do rei Ezequias. E devido a Ezequias não ter condições de enfrentar o exército da Assíria, Deus envia um anjo. E diz assim no capítulo 19, versículo 35, então, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Note bem que 185.000, um anjo. Neste capítulo vemos a visão do trono da majestade divina e os 24 anciãos e os 4 animais. E como João viu essas coisas? No capítulo 1 diz assim, versículo 10, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu quero colocar o tema 4 seres cheios de olhos e 7 apontamentos. Vou repetir para você o tema: 4 seres cheios de olhos e 7 apontamentos. E o primeiro apontamento, quando se refere a 4 animais cheios de olhos, está apontando para aqueles que glorificam a soberania de Deus. E a Bíblia não se refere exatamente quem eram esses 4 seres angelicais. Mas os animais estavam cheios de olhos por dentro e por fora. É porque apontam para aqueles que glorificam a soberania de Deus. Aqui na Terra pode-se até formar um grande exército. Sim, é um grande exército. Mas esses seres são totalmente diferentes, com olhos por dentro e por fora. Aponta para aqueles que glorificam a soberania de Deus. O segundo tópico, destacam a intocabilidade de Deus. Sim, destacam a intocabilidade de Deus. No livro de Zacarias, capítulo 2, versículo
8 da palavra do Senhor diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então quer dizer então que nós podemos ser tocados. Sim, podemos ser tocados. Mas a palavra de Zacarias diz: aquele que tocar em vós, toca na menina de seus olhos. Então nós podemos ser tocados segundo a permissão de Deus. Mas na palavra do Senhor, estes olhos por dentro e por fora destacam a intocabilidade de Deus. Deus é intocável. Quero reforçar o tema: 4 seres cheios de olhos e 7 apontamentos. O terceiro apontamento é: sonda todas as coisas. E Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Esses animais, esses seres estão no meio do trono. Note que eles estão cheios de olhos por dentro e por fora. Você já viu algo semelhante? Você sabe por quê? Porque Deus sonda todas as coisas. No livro de Hebreus 4, capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. No Salmo de número 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou na língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. E no versículo 7 diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus sonda todas as coisas. O quarto apontamento: os olhos por dentro e por trás aponta para as maravilhas da sua grandeza. Eu quero deixar bem claro que no versículo 2 diz assim: E logo fui arrebatado em espírito. E Deus revela a João. E ele vê ali, no meio do trono, esses 4 seres que aponta as maravilhas da sua grandeza. Isso chama muita atenção de João. Note bem, ele deixa registrado olhos por dentro e por fora.
Tudo que Deus fez é bom, segundo descreve em Gênesis. E viu Deus que era bom. Agora João foi arrebatado em espírito e ele enxerga esses 4 animais e no meio do trono ele repara nos olhos por diante e por detrás, apontando para as maravilhas da sua grandeza. Note que no versículo 8 diz assim: e não descansam nem de dia e nem de noite. O livro de Salmos 121 diz assim: é certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Você sabe por quê? Porque aqueles olhos apontam para as maravilhas da sua grandeza. Ele não dorme e não vacila. Olhos por dentro e por fora. No 5º tópico, sua santidade é inagualável e ninguém chega próximo. Vou repetir, sua santidade é inagualável e ninguém chega próximo. Não tem como chegar. Note que no versículo 9 diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. O Todo-Poderoso é tão santo que esses animais davam glória a ele, e honra e ações de graças. E você dá glória a ele, honra e ações de graça? 6º tópico: os olhos por dentro e por fora nos 4 seres aponta para aquele que não tem fim o seu poder. E você sabe por quê? Porque no versículo 11 diz assim: digno és, digno és, digno és. É somente ele é digno. Digno és. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. E por sua vontade são e foram criadas. O poder dele não tem fim. 7º tópico: os olhos por dentro e por fora apontam para aquele que é único e verdadeiro Senhor. Sim, é único e verdadeiro Senhor. E no versículo 10 vai aparecer os 24 anciãos. Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam ao que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, diante do trono, diante do trono. Só ele é único, diante do trono, único e verdadeiro Senhor, diante do trono. Oh, aleluia! E conforme o versículo 5 diz assim: e do trono saíam relâmpagos diante do trono, e trovões diante do trono, e vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus, diante do trono.
Os olhos por dentro e por fora apontam para o único e verdadeiro Senhor. E aí, você já viu alguém tão poderoso assim aqui na Terra? Não, não é mesmo? Somente Ele, o que vive eternamente. Glória, honra e ações de graças. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus.